Fundação Educacional de Votuporanga, 50 anos. Faça parte dessa história. Fundação Educacional de Votuporanga e Unifev oferecem TVU Jornal. Olá, boa noite. O TVU Jornal, segunda edição desta terça-feira, 14 de junho de 2016, começa agora com os destaques do dia. Programa de erradicação do trabalho infantil desenvolvido aqui em Votuporanga tem dado bons resultados. Cerca de 30 crianças e adolescentes já receberam ajuda e saíram da situação de risco. Além de trazer as vagas disponíveis em Votuporanga e região, vamos ainda falar da dificuldade que os jovens têm para conseguir o primeiro emprego. Tudo isso por falta de experiência. No futebol, o CAV apresenta o elenco que vai disputar a Copa Paulista. 16 jogadores já estão treinando para a estreia na Copa Paulista no próximo dia 10 de julho contra o Mirassol. Esses e outros assuntos você vê agora no TVU Jornal. O helicóptero Águia da Polícia Militar participou hoje de uma operação do Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo, o DETRAN, a Secretaria Estadual da Fazenda, policiais civil e militar. O grupo vistoriou cerca de 12 locais em Votuporanga. O objetivo era fiscalizar desmanches e locais onde estaria ocorrendo a comercialização irregular de peças de veículos. Até o fim da tarde, um local foi lacrado e um veículo apreendido. As principais notícias do Noroeste Paulista você tem agora com Yasmin Gutierrez. É o Região em 1 minuto. Olá, boa noite. É preocupante a frequência de furtos de cabos da rede de telefonia de Araçatuba. Segundo a empresa responsável pelo serviço, já foram furtados mais de 2.000 metros de cabos nos primeiros 4 meses deste ano. A empresa disse que faz os reparos necessários o mais rápido possível e toma medidas de segurança para evitar a ação dos ladrões. Ainda em Araçatuba, um borracheiro de 44 anos foi preso depois de provocar 2 acidentes na noite do último domingo. Segundo a polícia, o motorista teria atropelado uma mulher de 41 anos e uma adolescente de 17. Minutos depois, ele teria batido em um carro. As vítimas do atropelamento e a motorista do carro não tiveram ferimentos graves. O suspeito vai responder pelos crimes de lesão corporal, ameaça e embriaguez ao volante. Um casal foi preso em flagrante por tráfico de drogas ontem à noite em Penápolis. Segundo a polícia, foram apreendidos 9 quilos de maconha encontrados na bolsa da mulher. Ela foi levada para a cadeia de Lavínia e o homem encaminhado para a cadeia de Penápolis. Um eletricista brasileiro, morador de Ilha Solteira, está desaparecido desde a semana passada em Trinidad e Tobago, onde trabalhava. O homem de 54 anos teria sido visto pela última vez na última quarta-feira. A Polícia Federal de Jales acionou a Organização Internacional de Polícia Criminal para investigar o sumiço do eletricista. Essas são as principais notícias da nossa região. Uma ótima noite para você e até amanhã. Agora a gente fala de economia. O consumidor não está nada satisfeito com o preço do leite. Nos últimos meses, o litro do produto foi reajustado várias vezes. Danilo Arroio Martins explica agora o porquê. Quem consome leite tem sentido no bolso reajustes constantes. Só para se ter uma ideia, nos últimos 12 meses, a alta acumulada é de quase 19% e de janeiro a abril deste ano foi um pouco mais de 13%. Aqui neste supermercado, por exemplo, os preços variam de R$ 13,70 a R$ 4,20 o litro. Segundo este empresário, a entre-safra, que é o período em que a produção é reduzida, foi um dos principais motivos para essas altas do preço. O que tem impulsionado um pouquinho mais o aumento do leite são os custos dos insumos. O milho teve uma alta considerável esse ano, os laticínios com dificuldade de captar o leite, com chuva também no transporte também atrapalhou um pouco. O consumidor está assustado. Muito caro, demais da conta, não tem condições. A gente limitou 1 litro por dia, porque não dá para tomar mais do que 1 litro, porque ele prefere preço. E para quem acha que o preço deva cair logo, a notícia não é nada boa. Nós não estamos com previsão de baixa de preço, não.
Até que a maioria dos leites ainda não foram repassados na integralidade o que custa hoje. Está pensando já em substituir o leite por alguma outra coisa? Sim, com chá, com outra coisa. Indispensável na mesa de todo brasileiro, o feijão é também um dos produtos que estão cada vez mais caros. No último mês, o aumento do produto foi de pelo menos 15%. Agora, o assunto é a exploração do trabalho infantil. Aqui em Votuporanga, o programa de erradicação do trabalho infantil já conseguiu acolher mais de 30 crianças e adolescentes nos últimos anos. Desde a sua implantação em 2002, o PET, o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, já retirou cerca de 40 crianças e adolescentes que estavam em situações de risco devido ao trabalho infantil. Primeiro, por estar em situação de trabalho fora da faixa etária que é adequada, né? E também por ser desprotegido e por ter a questão de risco, principalmente para a questão de saúde física e mental. Atualmente, o programa atende 38 crianças e adolescentes. O trabalho é feito aqui no CREAS, que é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social. O acompanhamento é feito de forma individual e também familiar. Nós realizamos encaminhamentos, orientações para a família. Ele começa a ser empregado da forma adequada, dos 14 aos 16 anos como aprendiz. E só após os 16 anos como um trabalhador normal. A assistente social explica que é importante que a população faça denúncias para ajudar no combate do trabalho infantil. Tem o Disque 100, que é um disque denúncia nacional para qualquer tipo de violência, não só o trabalho infantil. E também tem a ouvidoria municipal, que é o 0800 aqui da Prefeitura. E as denúncias também podem ser feitas direto no CREAS. Aqui em Votuporanga, o órgão fica na rua Leonardo Comar, 1636, zona norte da cidade. O telefone de lá é o 3421-6892. Repetindo, 3421-6892. E no próximo bloco tem a previsão do tempo. Será que o frio vai dar uma trégua? E tem ainda as vagas de emprego disponíveis em Votuporanga e região e a dificuldade dos jovens em conseguir o primeiro emprego. É já a seguir. Agora à tarde, o grupo da comunidade Nova Vida de Recuperação de Dependentes Químicos visitou os estúdios da Rádio e TV Unifev. É com um olhar atento que os 14 atendidos da comunidade de recuperação Nova Vida conheceram alguns setores da Unifev, entre eles a rádio e a TV. Eles conheceram como funciona o estúdio da rádio e acompanharam a programação ao vivo, o República 965, comandado por Caju Neto. Para o conselheiro de recuperação de dependência química da comunidade, Luiz Fernando, a visita é uma oportunidade para os recuperandos se ressocializarem. Ele voltar de novo para o convívio para a sociedade, mas dessa vez de uma maneira sóbria, de uma maneira podendo entender, né? Porque a pessoa, quando ela está no uso da droga, ela perde completamente a sua identidade. Os integrantes do programa de recuperação não podem ser identificados. Isso por norma da comunidade Nova Vida. A visita da comunidade às instalações da rádio e da TV faz parte do programa de responsabilidade social da Unifev. E ontem foi dia de sessão na Câmara e entre os projetos aprovados está o que cria o Código de Ética dos vereadores. Josiano Garofolo tem os detalhes. Olá a todos, 7 projetos de lei foram votados e aprovados na ordem do dia, mas antes da votação os vereadores tiveram tempo de uso da palavra na tribuna. Douglas Lisboa falou sobre a condição dos moradores do bairro Pátio da FEPASA. Segundo ele, os moradores estão enfrentando alguns problemas por conta de um vagão abandonado pela empresa ALL, América Latina Logística. Já o Pedro Beneduzzi chamou atenção por conta do atendimento no mini hospital do bairro Pozo Bom. Segundo o vereador, ele sugeriu a instalação do sistema de atendimento por senhas para melhorar ali a chegada dos pacientes até o mini hospital. Na ordem do dia, como eu falei, 7 projetos
foram votados e aprovados, 2 são de denominação de rua, outro de abertura de crédito suplementar e também teve um texto que autoriza melhorias na Vila Carvalho. E por fim foi votado e aprovado um projeto para um novo Código de Ética e de Decoro Parlamentar da Câmara Municipal, que estabelece as condutas e penas para a função de vereador. O vereador que infringir o código pode ser advertido, censurado, suspenso por até 30 dias ou até perder o mandato. Com a imagem de Paulo Guerra, Jossano Garofolo, para o TV O Jornal. A sessão na íntegra, a TV Unifev transmite daqui a pouquinho, logo depois do TV O Jornal. Confira agora as vagas de emprego para Votuporanga e região. Restaurante contrata churrasqueiro com experiência. Interessados devem entregar seu currículo na Rua Alfeu Sartori, o número é 3510, no Vale do Sol. E contrata-se auxiliar de cozinha do sexo feminino com experiência em lanches na chapa. As interessadas devem comparecer ao quiosque Água de Coco, que fica na Praça São Bento. E também há vagas para empregada doméstica com experiência. Interessadas podem encaminhar o currículo na Rua São Paulo, o número é 2969. E pizzaria contrata chapeiro e auxiliar de cozinha com experiência. Os currículos devem ser entregues no endereço Avenida Emília Arroio Hernandes, o número é 2821. E os jovens estão sentindo ainda mais o drama do desemprego no país. E sabe por quê? Porque as empresas pedem candidatos com experiência. E isso é mais difícil aos 18 anos, como você vai ver agora na reportagem de Wender Rodrigues. Há 4 meses, a rotina de Igor tem sido essa, de olho em qualquer oportunidade que exista para começar no primeiro emprego. Tá um pouco difícil, cara, tá um pouco difícil. Sempre na procura aí, mas até hoje nada. Você vai, leva o currículo, como que é? As empresas, o que elas falam? Elas falam que vão avaliar o currículo, né? Eles vão ver, vão conversar todo mundo da empresa, e falam que vão dar um toque e não, até hoje nada. Nessa mesma preocupação está Anderson Matheus, com 18 anos de idade. Falta a experiência que as empresas tanto pedem. Como a gente vai ter experiência em ter oportunidade? Aí acaba complicando para quem está à procura, né? Principalmente os jovens, assim. Realmente os números não estão favoráveis para quem tem entre 14 e 24 anos. Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, só nos 3 primeiros meses deste ano, o número de desemprego ultrapassa os 26% para quem está nessa faixa etária. Acredito que um dos fatores que contribuem para essa dificuldade é a falta de experiência, já que é um aspecto que as empresas buscam. É uma cultura regional, né? Aqui onde nós estamos inseridos, as empresas querem pessoas com experiência. A especialista em recursos humanos também lembra que na hora da entrevista, o jovem ou qualquer profissional precisa mostrar por que ele deve ser mesmo contratado. O que eu ofereço para essa empresa que contribui para que ela alcance os seus objetivos? Toda empresa, ela precisa de resultado, toda empresa ela precisa de lucro, toda empresa tem os seus objetivos, as suas metas, os seus sonhos. E o funcionário que consegue se inserir nesse campo, né, nesse horizonte aí da empresa e contribuir positivamente para que a empresa alcance aquilo que ela quer, ele fica. Enquanto isso, Anderson e Igor seguem em busca de uma oportunidade para mudar essas estatísticas. Eu tenho faculdade para pagar, tenho minhas contas para assumir, aí sem emprego fica difícil. Um jovem de 18 anos é sempre importante, né? Ele quer tirar a carta, ele quer comprar um carro, ele quer ajudar os pais, quer comprar uma roupa, quer sair. Jovens que estão em busca de uma oportunidade de trabalho, que tenham até 24 anos, podem procurar o Centro Social de Votuporanga, que fica na Rua Tibagi, 3071. E as empresas interessadas em divulgar vagas de emprego podem procurar o EJunifev, a empresa júnior da Unifev. O telefone é o 3405-9998. E em Valentim Gentil, um caminhão tombou na rodovia Euclides da Cunha, no trevo de acesso ao município. Na manhã desta terça-feira, equipes permaneciam no local para a sinalização do trecho. O acidente aconteceu por volta das 10 da noite de segunda-feira, na rotatória do ramal de acesso Antônio Pimentel, que liga a rodovia Euclides da Cunha com Valentim Gentil. O caminhão seguia pela estrada quando o motorista não conseguiu fazer a curva. O veículo bateu e derrubou uma placa de sinalização, tombando em seguida.
4 pessoas estavam na cabine do caminhão, sendo que 3 delas sofreram ferimentos leves e foram levadas para atendimento médico. As causas do acidente serão apuradas. A Unifev lança na próxima segunda-feira o 3º livro produzido pelo Parfor. A estudante de jornalismo Camila Xícharo tem mais informações. A Unifev lançará o 3º livro produzido por pesquisadores do Parfor, Caminhos pelos quais passa a educação. Ao meu lado está o professor Edson Bogas, ele que é organizador do livro, e ele vai contar para a gente um pouco. Professor, qual que é a proposta dessa 3ª edição? A proposta é, na verdade, pensar ou repensar a educação no ensino fundamental por meio desses 2 grandes pensadores, o Edgar Morin e o Paulo Freire. Qual que é a história dele? O que ele tá falando para a gente? Ele começa a ser pensado em 2014, quando nós começamos a fazer um estudo sobre esses 2 autores. E aí, no final desses estudos, nós pensamos qual seria a possibilidade de transmitir esses conhecimentos adquiridos para a sociedade. Aí, então, nós pensamos em publicar o livro, que cada professor dentro de sua área pudesse estabelecer um diálogo com esses 2 autores. Que legal, bem bacana. O lançamento está previsto para esse mês, né? Que dia? Vai ser no dia 20 de junho, às 18h45, no Memorial Unifev. Muito obrigada pelas informações, professor. Eu sou Camila Xícharo, com vocês aí no estúdio. Obrigada, Camila. E vamos saber agora como fica o tempo nesta quarta-feira com a estudante de jornalismo Nádia Martins. Olá! O pior do frio já passou e o sol volta a atuar forte no estado. A temperatura começa a subir nesta quarta-feira, mas por enquanto não dá para dispensar o agasalho, especialmente de manhã e à noite. Na capital, o céu segue encoberto por muitas nuvens nesta quarta-feira, mas não há previsão de chuva. As temperaturas ficam entre 8 e 22 graus. Em Rio Preto, a temperatura sobe um pouco em relação ao começo da semana, mas também não deve chover. Os termômetros marcam mínima de 14 e máxima de 26 graus. Em Votuporanga, o sol predomina durante a tarde. A temperatura aumenta por aqui e não há previsão de chuva. Mínima de 13 e máxima de 28 graus. Até mais. A seguir, Dunga é demitido da seleção brasileira e o técnico Tite do Corinthians deve assumir ainda esta noite. E o CAV se prepara para a Copa Paulista em julho, as últimas do esporte já depois do intervalo. O técnico Dunga foi demitido hoje do comando da seleção brasileira depois da eliminação precoce na fase de grupos da Copa América Centenário nos Estados Unidos. Gilmar Rinaldi, coordenador de seleções, também está fora. Em decisão do presidente da Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, Marco Polo Del Nero, o treinador que estava no comando desde o fim da Copa do Mundo de 2014, teve o contrato rescindido e já está fora também das Olimpíadas do Rio em agosto. Tite, do Corinthians, é o preferido da entidade para assumir o posto. Os dirigentes têm pressa para acertar com o atual técnico do Corinthians, que pode ser anunciado nas próximas horas. Uma reunião foi marcada para hoje à tarde e o sim definitivo de Tite depende das condições de trabalho que lhe serão apresentadas. Embora difícil, e após a própria família de Tite já ter declarado que ele agora está mais propenso a aceitar, existe ainda a chance de ele dizer não. E Josiano Garofolo vem agora com mais notícias esportivas. Boa noite, Josiano. Olá, boa noite, Ana Paula, boa noite a todo mundo que acompanha a segunda edição do TV O Jornal. Chegou o momento do nosso comentário esportivo e hoje totalmente voltado aí para a apresentação do elenco da Votuporanguense, que foi ontem à tarde na Arena Plínio Marim. E olha só, parabenizar os torcedores, um grande número de torcedores aí compareceu lá no estádio para dar boas-vindas ao treinador Ito Roque e também aos jogadores que já iniciaram, aliás, os treinamentos para a Copa Paulista, que inicia no mês que vem.
Stephanie Barbará esteve lá no estádio e tem a reportagem. Conta pra gente como foi essa apresentação. A diretoria do CAV reuniu a imprensa e, claro, os torcedores para anunciar os novos jogadores que vão disputar a Copa Paulista, que tem início no próximo dia 10. Do elenco que disputou agora a Série A2, né? Para esse elenco aqui a gente notou que vieram jogadores aí que realmente se destacaram, né, na Série A2, né? Esse novo elenco aí eles têm que comparecer com o nome deles, né? Que pelo nome que veio todo mundo é de bom de bola. Parece que é muito bom, né? Uma molecada toda nova, né? Parece que é muito bom. Por enquanto, 16 jogadores foram apresentados. E, de novo, até o treinador. Ito Roque assume o Clube Atlético Votuporanguense nesta temporada e quer o time bem preparado e confiante para a estreia contra o Mirassol, que, aliás, o jogo é fora de casa. E o treinador não perdeu tempo. Logo após a coletiva de imprensa, Ito Roque reuniu o elenco aqui no campo da Arena Plínio Marim para o primeiro treino. O tempo até o início da Copa Paulista é curto, falta menos de um mês e é bom aproveitar, mesmo que o elenco não esteja completo. A gente está em busca ainda de um atacante de área, de mais um atacante de velocidade. Nós conseguimos montar ali o setor defensivo, né? E é lógico que pela competição que estão tendo no Brasil, né, os campeonatos brasileiros, Série C, Série D, a gente está tendo um pouco mais de dificuldade em trazer alguns jogadores, principalmente atacantes. O goleiro Rafael Gatti é uma das novas caras do clube e já sentiu o calor da torcida. Com passagens pelo Mirassol e Guarani, o jogador promete deixar sua marca aqui na Votuporanguense. Para o atleta profissional é você conquistar, né, uma coisa boa para o clube, né? Os nossos objetivos aqui hoje é uma Copa do Brasil, uma Série D do Brasileiro, conquistando a Copinha. Então nós temos que pensar grande. Já o zagueiro Marcelo Godri está, digamos que, tranquilo. É que ele já conhece o esquema de jogo do professor Ito Roque. Eles atuaram juntos no Taubaté na temporada passada. Por já conhecer o trabalho dele, né? Por ele conhecer, então saber as características do jeito que ele gosta de jogar, né? O jeito dele de comandar assim. Então, para mim é tranquilo, normal. Eu sei que mesmo conhecendo lá dentro, eu vou ter que batalhar, ter que buscar o meu espaço, mas para mim é tranquilo. O meio-campista Paulo Josué já é bem conhecido e querido pela torcida alvinegra. Ele jogou pelo CAV na Série A3 de 2015. Apenas 8 jogos, mas ajudou na conquista do acesso para a 2 e deixou o time como ídolo da torcida. Dá para ver pela recepção. Para mim é uma satisfação, um prazer muito grande. Acho que deixei uma imagem muito positiva aqui, né? Para mim está sendo extremamente gratificante voltar aqui e saber que ainda tenho a lembrança do torcedor, né? Apesar de pouco tempo, foi bastante proveitosa a minha passagem, né? Tanto para o clube quanto para mim. Outro bem conhecido pela torcida é o volante Chaves, que foi capitão do time na A2 deste ano. Feliz, né, pela nova oportunidade, né, de permanecer, de estar dando sequência no trabalho. Eu acredito no projeto que está sendo implantado, né? Agora cabe a nós trabalharmos e fazer com que valha a pena todo o investimento. Então, reforçando o torcedor, 16 jogadores foram apresentados. Anote aí os nomes do novo elenco. São eles: os goleiros Rafael Gatti e Paulo, os laterais Nequinha, Gleidson, Souza e Afonso, os zagueiros Marcelo Godri, Felipe Gregory e Lucas, os volantes Chaves, Adriano e Kleber, e no meio de campo, Paulo Josué, Emerson, Eberson e Márcio. Já no ataque, Faísca e Marcelo Sabino. A diretoria está bem otimista com o time e garante que a torcida também pode ficar. É um novo desafio, num clube bem estruturado, e a gente espera, né, que a gente possa fazer uma boa campanha, que a gente possa fazer um campeonato bem competitivo. O Votuporanguense está dando um passo na frente de algumas outras equipes. A gente buscou reforços que são reforços de peso para essa Copa Paulista. Eu acho que a torcida pode ficar com uma expectativa boa, que eu acho que a gente vai sempre estar brigando na parte de cima da tabela da Copa Paulista. Tá aí legal a reportagem e agora a Votuporanguense tem
pouco tempo de treinos, né? Menos de um mês aí para a estreia. Estreia contra o Mirassol no dia 10 de julho, fora de casa. E a torcida da Alvinegra já promete aí invadir a cidade de Mirassol para torcer pela Votuporanguense. Chamou muita atenção ontem o entusiasmo quando alguns nomes foram anunciados. Por exemplo, o meia Paulo Josué foi muito aplaudido, o treinador Ito Roque também. E o pessoal ali dos bastidores do CAV, por exemplo, o massagista, o senhor Pedro Basso, foi muito aplaudido, a torcida gosta muito dele. E é claro, o roupeiro aí, o Robertão Prado, grande figura, grande pessoa, uma pessoa muito gentil. Quem convive nos bastidores da Votuporanguense conhece o Robertão, uma pessoa muito bacana, muito gentil aí, e o torcedor gosta muito dele aí. A gente fica agora acompanhando todos os passos da Votuporanguense aí até o dia da estreia aí na Copa Paulista. Aproveitar e agradecer a grande audiência do programa Meio de Campo ontem. Falamos sobre o time sub-20, recebemos o técnico Ailton e também o volante, o Aleph Zuri, capitão do time. E o Cavinho agora joga no próximo sábado contra o Rio Claro, aqui na Arena Plínio Marim. E sobre isso a gente fala mais durante a semana também. Esse é o comentário esportivo de hoje, é com você. Obrigada, Josiano, pelas informações, e o TVO Jornal fica por aqui. Fique agora com a sessão da Câmara na íntegra. Para você, uma ótima noite. A gente se vê amanhã a partir das 6:45. Eu espero você. Até lá!